Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as medidas que podem ser utilizadas para se fazer o controle da drenagem urbana. E já ressalto aqui que essas são algumas das medidas, certo? E aí eu deixo como um estudo complementar para vocês a leitura de um artigo que eu vou colocar lá na turma virtual, para que ajude vocês a entender um pouco melhor sobre as medidas que são as mais recentes ou as mais modernas que podem ser aplicadas no controle da drenagem urbana. Bem, então antes de iniciar a falar sobre as medidas de controle, é importante a gente relembrar sobre aquelas diferenças que vimos na aula anterior sobre cheias, inundações e alagamentos. A cheia está associada ao aumento do nível da água no curso do leito do rio em períodos de intensa precipitação. As inundações são resultantes da flutuação dos rios em períodos de cheia, períodos de chuva, mais intensa. E os problemas vão acontecer decorrentes da ocupação desordenada nas margens dos rios, onde as cidades crescem naquela planície de inundação de uma margem do leito do rio. E aí, no período de chuvas mais intensas, mais extremas, vai se ter a tendência do rio ocupar essas áreas mais marginais, ocupando sua planície de inundação, levando a termos inundações de áreas ribeirinhas. E por outro lado, a gente tem os alagamentos devido à urbanização, e esses alagamentos acontecem em zonas urbanizadas, geralmente decorrentes de problemas associados à falta ou mau dimensionamento das infraestruturas de drenagem urbana, devido tanto a problemas com as canalizações dos rios, como também o aumento da área impermeabilizada decorrente da urbanização nas nossas cidades. E aí, para se evitar a ocorrência dessas inundações e de alagamentos, são adotadas algumas medidas de controle. Essas medidas de controle elas vão se dividir entre medidas estruturais ou medidas estruturantes, que por sua vez se dividem entre medidas intensivas e medidas extensivas. E a gente também pode ter como medida de controle as medidas não estruturais, ou também conhecidas como não estruturantes. As medidas estruturais estão associadas mais às obras, a parte daquela micro e macro drenagem que a gente viu anteriormente. E as medidas não estruturais ou não estruturantes são associadas mais à forma de planejamento do uso e ocupação do solo da bacia, para que não haja ocorrência de alagamentos e inundações nas nossas bacias hidrográficas urbanizadas. Então, como eu falei, essas medidas estruturais consistem nesses componentes físicos de engenharia e fazem parte da infraestrutura do sistema de drenagem urbana, e elas vão se dividir entre as medidas extensivas e as intensivas. No caso das extensivas, acontece uma intervenção direta na bacia hidrográfica, como, por exemplo, a reconstituição da vegetação no terreno, prevenindo o deslizamento de encostas, dando uma maior estabilidade ao terreno. E as medidas intensivas são aquelas que são de natureza prevalentemente hidráulica, associadas aos projetos de micro e macro drenagem. Bom, e aí existe uma discussão no meio científico em relação a essas medidas de controle, se realmente elas são medidas de controle para se evitar a ocorrência de alagamentos e inundações, ou se elas apenas se caracterizam como as medidas para minimizar prejuízos decorrentes dessas inundações e alagamentos. Não se faz um controle prévio, que anteceda a ocorrência dessas inundações e alagamentos, ela apenas vai tentar minimizar o prejuízo que pode vir a acontecer em casos de chuvas mais intensas. E aí fica esse questionamento, essa dúvida para a gente refletir sobre essa efetividade das medidas de controle, no caso, as medidas estruturais. E outra medida que pode ser empregada são as medidas não estruturais. Nesse caso, elas vão envolver as práticas de gerenciamento da bacia hidrográfica e também a mudança de comportamento das pessoas e dos órgãos públicos que fazem a gestão das bacias hidrográficas, das bacias urbanas, e estão associadas, por exemplo, ao disciplinamento do uso e ocupação do solo, destinar quais são as áreas específicas para a urbanização, ou ainda fazer o zoneamento das áreas de risco, fazer, por exemplo, seguro contra inundações e também o sistema de monitoramento e alerta. Eu vou detalhar um pouco mais sobre essas medidas, tanto as estruturais quanto as não estruturais, na continuação das partes dessa aula. Então, continue por aí.